Olá pessoal, vamos adiantar um pouquinho a aula de hoje, que é curva ABC. O que é uma curva ABC? Uma curva ABC é um gráfico que indica a importância em termos de custo de cada serviço, ok? Como vamos poder fazer a nossa curva ABC? A nossa curva ABC é gerada a partir do nosso orçamento. Como ontem concluímos o nosso orçamento, vamos pegar a mesma planilha que nós temos aqui, vamos fazer uma cópia a ela e vamos escrever curva A, B, C, ok? E nela que nós vamos poder trabalhar. Eu vou abrir a minha planilha, esta é a minha planilha de orçamento. A curva ABC ela pode ser curva ABC de serviços, curva ABC de insumos, dependendo do que você quiser responder ou do que você quiser apresentar. Você pode fazer a curva ABC de diversas formas, ok? A primeira coisa que eu tenho que fazer é montar a minha estrutura da curva ABC. Vou, a partir da planilha de orçamento, essas informações já podem ser, ocultar essas informações, ok? Não me interessa muito, essa também posso eliminar. Memória de cálculo posso ocultar. Memória de preço vou eliminar, são informações que não me interessam. Medições vou ocultar, para não ter excesso de informações, ok? Ocultar, pronto. Agora aqui eu preciso eliminar todas as informações que não têm números e textos completos, informações desnecessárias. Por exemplo, esta informação é desnecessária para mim, na minha memória, na minha curva ABC, ok? Esta informação é desnecessária para mim, vou eliminar tudo que não interessa muito. Esta informação, isto, subtotal, o título do serviço também é muito importante, posso eliminar. Eliminar aqui. Linhas vazias também vou eliminar. Vou fazer isso em todo o orçamento. Ok? Eu preciso manter apenas as informações necessárias para que eu possa gerar a minha curva ABC. Continuar a eliminar informações totalmente desnecessárias. Sobre total, intervalo, título do serviço. Aqui, como não temos cobertura e chapa metálica, vou eliminar também essas informações. O título do serviço de investimento também, o subtotal, e provavelmente será também vou eliminar. Que subtotal também ser eliminado. Vou fazer isso em todo o meu orçamento. Preciso manter apenas as informações necessárias, ok? Confirmar se não foi uma coisa errada aqui. Padrias. Eu preciso manter só os serviços, ok? Só os serviços. Nesse caso, seriam os subserviços que representam o custo, ok? Isso também posso eliminar. Informação também vou eliminar. E um resumo que fizemos na aula passada. Pronto. Vou fazer o seguinte: vou copiar esses números, copiar todos eles e colar como número, porque como eles estão, muitos deles estão linkados a outras planilhas, para não correr risco, vou colar. Copiei, colei, vou clicar aqui na opção valores e pronto, agora eles já estão números. Vamos voltar aqui para dar uma ideia. Antes eles tinham fórmulas, ok? Estes valores vieram da memória de cálculo, este era o resultado de fórmulas e o total também é o resultado de fórmulas.
Quero isso, quero que sejam apenas números sem estarem ligados a qualquer outra informação. Então, copio, clico aqui na primeira célula em questão e colo como números. Pronto, as formas estão sumidas e fica apenas os números. Vou eliminar esta linha, que está mais. Vou eliminar também esta. Ok? Vou eliminar também esta informação que é desnecessária. Pronto, com apenas isto. Agora aqui vou montar a minha estrutura, fazer o seguinte, vou selecionar toda a minha planilha, tem linhas que eu formatei grossas, vou elas para estarem também do mesmo jeito, perfeito. Posso formatar isto, só por uma questão de organização, aqui linhas limites, linha grossa e fez. Vou selecionar toda a minha planilha, tenho em filtro e crio um filtro, ok? Agora, eu no total e vou organizar do maior ao mais pequeno, ok? Alguns computadores vai escrito do maior ao menor. Clique. Observam que ele está na ordem de 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Quando eu clicar do maior ao menor, ao mais pequeno vai mudar. Organizei agora. Quer dizer que o serviço com maior custo é o 14.11, depois o 14.12, depois o 14.1, depois o 14.2, depois o 2.5, ok? Os custos total. Esta é a minha ordem do meu serviço. Agora vou montar uma estrutura aqui que vai ser, vou escrever assim, percentual total, percentual acumulado e ABC. Vamos organizar aqui, vou centralizar e vou colocar em negrita. Ok. Agora vou escrever critério, ok? Critério. Meu critério será A, B, C. A será maior importância, ok? Que representa 80% do custo. B, média importância, representa 15% do custo. E C, baixa importância, representa 5% do custo. Esse é o meu critério da curva ABC. Vou chamar de critério. Critério da curva ABC. Ok? Centralizar essas informações. Perfeito. Agora eu preciso fazer o quê? Ter o total do meu orçamento. Fazer uma soma aqui. Seleciono tudo. Vamos lá verificar. Pronto, 72, que é o valor do nosso orçamento. Pronto, 72 milhões. Perfeito. Aqui eu sou final. Agora vou definir o meu percentual total, ok? O meu percentual total será igual ao total do serviço a dividir pelo total do orçamento. E nesse caso é 72 milhões, ok? O meu percentual total será 16, 0,16 e vários números. Vou formatar isso para ser percentual, ok? Vou formatar isso. Vou aqui percentual. Feito, vou pôr duas casas decimais. Porque há percentuais que vão ficar valor muito baixo. Agora vou trancar, ok? Vou trancar a célula L49 porque vou arrastar. Okay? Então, aqui eu terá Shift 4, Shift 4.
no início e no final da coluna. Aí eu vou arrastar isso até aqui. Pronto. Vamos lá confirmar se a fórmula ficou bem certa. É este total dividido pelo total do orçamento. Perfeito. Vou pegar outra aleatória. Este total dividido pelo total do orçamento. Tá? Perfeito. Este é o meu total. Os acumulados. Os acumulados são da seguinte forma. O primeiro acumulado é igual ao primeiro total. Logo, isso será igual ao primeiro total. O segundo acumulado é igual ao primeiro acumulado mais o segundo total. Ok? Ou seja, o segundo acumulado é o segundo total mais o primeiro acumulado. O terceiro total será igual o terceiro acumulado será igual ao terceiro total mais o segundo acumulado. Ok? E assim consecutivamente. Então, agora só preciso arrastar a minha fórmula T para baixo. Resultado, observa que quando eu faço isso, o final do acumulado vai ser 100%. Ok? Quer dizer que até aqui as coisas estão a correr bem. Agora vou considerar o meu critério. Qual é o meu critério? Ele me diz o seguinte: todo custo do início da análise do custo até onde dar 80% é A. Os próximos 15%, que somado 80 mais 15 vai dar 95%, é B. E o restante é C. Ok? Então, nós temos aqui 16, 24, 33, 48. O acumulado está a crescer, ok? 47, 53, 59, 64, 68, 72, 75, 78, 81. Okay? Quer dizer que a partir de até aqui, vamos chamar de A do início até ao 81, vamos chamar de classe A. Marcamos em A, ok? Depois de 85 a 95, que é mais os 15%, vamos chamar de B. Okay? 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 94, 95. Vamos chamar de B. Ok? Tem que copiar e fazer isso até onde o B. Pronto. E os restantes são C. Os restantes são C. Os restantes são C. Ok? Então, aqui está o nosso critério. Quer dizer que estes serviços, que aqui estão, até aqui, ok? Representam 80% do custo da nossa obra. Vamos pintá-lo para diferenciar. Até aqui, vou colocar uma outra cor, vou colocar esta. Ok? Colocar este. Este é o A. Depois tem o B. Aqui, vou pintá-lo. É isto. Supor uma questão de identificação. Vou chamar de B. E no final, C. Aqui será o nosso C. Vou colocar uma outra cor. Pode ser este verde. Este será o nosso C. Pronto. Está identificada a nossa curva ABC. Quais são os serviços de maior impacto financeiro? São estes. Ok? E os serviços de médio impacto são esses. E os serviços de menos impacto são esses. Por quê? Porque essas informações nos permitem identificar quais serviços nós temos que ter muito cuidado ao fazer e ao planejá-lo, desde a contratação das equipas e a compra dos próprios insumos, porque tem um peso muito grande no nosso orçamento. Agora vamos fazer um gráfico da nossa ABC, vamos da nossa curva ABC. Vamos selecionar o total e acumulado do início ao fim. E aqui, inserir gráfico, vamos escolher esse gráfico de coluna 2D. Vamos colocar aqui para baixo. Então, aumentando para ter mais visualização. Ok. Vou configurar o gráfico, clico aqui nos eixos, botão direito, formatar eixo.
Ele tem três números depois das casas decimais. Venho para cá, vou colocar aqui máximo zero. Ok? Zero. Principais, ele fala principais 0,2, tem 0, 20, 40, 60. O intervalo é de 2. Venho aqui em números e coloco zero. Ok, vamos ver se ficou bom. Pronto, ficou 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120. Este capítulo está resolvido. Vou mudar aqui as informações. Título do gráfico: curva ABC, serviços. Por que eu estou a escrever serviços? Porque você pode fazer curva ABC de insumos, curva ABC de contratação, curva ABC de mão de obra, fica a teu critério. Vou aumentar aqui o tamanho, vou negritar. Ok. Vou clicar no meu gráfico, botão direito, alterar tipo de gráfico. Venho aqui em combinação, percentual total, colunas agrupadas vou manter, percentual acumulado, linhas, venho para cá e escolho esta opção, ok? E ok. Tenho aqui, esta é a minha curva ABC, ok? Esta é a minha curva ABC. Até aqui terminou? Sim. Se você quiser a tua curva ABC, pode terminar por aqui. Eu posso mudar estrutura do gráfico, posso ver outras opções, posso ver esta, posso ter esta, posso ter esta, posso ter esta, posso ter esta, que eu acho muito interessante, posso ter esta, ou seja, nós temos várias opções aqui que o Excel nos apresenta a ideia, né? Vou manter essa aqui, ok? Ela tem mais visão. Posso mudar algumas coisas aqui, como por exemplo, eu quero que as minhas barras que aqui estão, que as minhas barras que aqui estão, mostrem o que há, qual delas representa o A, porque essas barras representam o percentual total e a curva representa o percentual acumulado, ok? Qual das nossas, que ela varia de 0 a 100, né? Qual dessas barras representa A, qual dessas barras representa B e qual dessas barras representa C? Vou clicar nelas, adicionar rótulos, adicionei rótulos, dou dois cliques nela, valor a partir da, exato, clico valor a partir da célula e seleciono A, B, C. Ok? Agora que eu tenho o critério e o percentual, A, B, C, agora eu preciso fazer o quê? Apagar os valores. Então, clico aqui em valor e clico. Fica apenas a minha classe. Pronto. O que é A, o que é B e o que é C. Aqui a numeração por baixo das barras também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 41. Se eu manter essa numeração, eu não vou saber se cada barra que aqui está representa qual serviço, ok? Vou fazer o mesmo critério. Vou alterar aqui, botão direito, selecionar dados. Aqui onde está 1, 2, 3, se vemos aqui a etapa 41, venho editar e vou na minha folha de orçamento e seleciono os artigos que representam cada serviço. É o final e ok, ok. Pronto, agora já sabemos que o serviço 14.1 é da classe A, 14.2 é da classe B, o 2.5 é da classe A também, ou seja, o 14.3 é da classe A, o 2.5 é da classe A, o 2.6 é da classe A, o 11.1 é da classe A, o 2.4 é da classe E, assim consecutivamente, por exemplo, o 9.1 é da classe B e o 2.9 é da classe C. Ok? Esta é a nossa curva ABC, que nos permite fazer uma leitura. Pronto, pessoal, essa é a nossa curva ABC, ok? Nós podemos, em vez de colocar, mantê-la aqui por baixo, podemos definir que seja apenas uma única aba. Como é que eu faço isso? Clico duas vezes no gráfico, vem a opção mover gráfico, clico no gráfico
e vou escrever aqui curva ABC. Ok. Agora ele apareceu numa única folha. Ok? E temos o nosso orçamento, os nossos dados da curva ABC e temos a nossa curva ABC aqui, que consegue nos dar uma ideia de como é o nosso gráfico. Curva ABC. Estevam, não gostei desse formato. Vem e muda, né? Escolhe outro, pode escolher esse, pode escolher esse. Eu, particularmente, gosto muito deste tipo de gráfico. Que daqui já sabemos quais são os serviços que têm maior ênfase, né? Tem maior ênfase de A, B e C. Esta é a nossa curva ABC, pessoal. Todo orçamento precisa ter uma curva ABC, principalmente na parte de planejamento da obra, para termos uma ideia do impacto que cada serviço tem num orçamento. Recapitulando, sabemos que estes serviços representam 80% do custo, então tem que ter atenção, desde o processo da contratação das equipas, da negociação para a compra dos materiais e do próprio processo de execução. Porque se eles forem mal planejados, serão mal executados. E se forem mal executados, aumentará consideravelmente no seu custo. Ok, pessoal? Este é o conteúdo que nós tínhamos para apresentar sobre a curva ABC. Espero que a partir de agora vocês possam aplicar no vosso dia a dia. E lembrar que a curva ABC pode ser feita de curva ABC de serviços, curva ABC de materiais, curva ABC de mão de obras. Anyway, tudo que se envolve custo, você precisa, você pode fazer uma curva ABC para entender qual dos elementos desse serviço ou desta planilha tem maior impacto financeiro ou em termos de prazo naquilo que quiseres apresentar. Ok? Obrigado pela vossa atenção.